Alô, hello. Então, pessoal, boa noite. Vamos mais uma aula de inglês para preparação para SpaceX, né? E estamos chegando na reta final. Importante a gente ficar com a cabeça tranquila, relaxado, tal. A gente vai fazer a correção do 14º simulado e bem devagar, revendo algumas, enfim, fazendo a correção, lendo os textos, vendo algumas palavras, revendo. E, posteriormente, tem uma revisão preparada aqui para esse SpaceX, que eu posso usar um pouco para esse SpaceX também. Okay? Penúltimo simulado, né? Tem um 15º ainda. Muito bem, então temos um texto que foi um texto retirado de uma prova da SpaceX, relacionado para as questões 45, 6, 7 e 8, né? Sempre repito, antes do texto é bom dar uma olhada nas próprias questões, né? Nesse caso, como a gente está trabalhando com os slides, a gente pode ver a primeira, né? Military officers face a new evaluation. Então, os oficiais militares encaram uma nova avaliação. Essa palavra aqui, ela vai ser usada de outra forma no texto, né? 44, né? Começa com 44, 45. Né? Não, na verdade, a própria 45 aqui, né? According to the Macmillan Dictionary Online, the word issue, na verdade é issue, que deve ser destacado, has the following definitions. Read them and answer the question below. Interessante esse tipo de questão, que é uma questão de dicionário, de vocabulário. Ele pega a palavra issue, que é foi usada no texto, com as seguintes definições, né? A problem that needs to be considered, a magazine that is published at a particular time, a set of things that are available to people at a particular time, formal, the act of officially giving something to someone and someone's children. Você vê que tem as entradas são da mais comum para menos comum, né? Então, por exemplo, issue pode ser, a tradução de issue é questão, né? Enfim, pode ser problema, alguma coisa que deve ser resolvido, ou pode ser também uma edição de uma revista, né? Magazine, né? A set of things that are available to people in a particular time, um conjunto de coisas que disponível também em um tempo específico, né? Um momento específico, e alguma coisa para enviar para alguém oficialmente, né? Você envia, é formal, né? O ato de enviar também é issue. Someone's children, esse aqui eu nunca ouvi falar, que é filhos de alguém, né? Filhos de alguém, issue. Deve ser porque é uma questão, né? Deve ser usado como questão, como responsabilidade, de repente que até se consagrou como isso. According to the text, which definition above corresponds to issue in the sentence? He was disturbed about the misconduct issues, né? Ele estava perturbado, né? Acerca das suas questões, os seus problemas de falta de conduta, né? As questões ou problemas, issues, de falta de conduta. Misconduct significa conduta. Misconduct, ausência de conduta. Falta de conduta. Na verdade, o texto ele vai falar sobre, em ideias gerais, ele vai falar de falta de conduta entre os militares, né? Enfim, a gente vai dar uma lida nele, né? Aqui seria um problema que deve ser considerado, ou a edição de uma revista, ou um conjunto de coisas em que as pessoas estão disponíveis em um momento específico, ou enviar alguma coisa, ou filhos de alguém, né? Qual que seria? É uma dessas aí. Me parece que, como do jeito que está aqui, né,
ele estava perturbado a respeito da misconduct issues. Misconduct é falta de conduta. Se é uma falta de conduta, é um problema. Então, acho que seria número 1, que é o mais coerente, né? Essa questão é bem interessante, mas, na verdade, para a gente responder, é interessante que a gente vá ao texto e ache a resposta certa, né? Aqui, pelo contexto só disso aqui, dessa frase, a gente consegue encontrar a resposta certa, mas não decida, assim, de uma vez. É bom sempre ir para o texto. Vamos voltar para o texto, né? Military officers face a new evaluation. Então, os oficiais militares encaram, né, uma nova avaliação, né? General Martin E. Dempsey, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, né, is leading important changes following recent scandals involving high-ranking officers, né? Então, tem algumas palavras que são bem parecidas com português, né? Recentes, né? Changes, mudanças, escândalos envolvendo ranking, né? Ranking altos de oficiais. São oficiais em ranking altos. Então, trata-se de uma questão, de um problema que envolve escândalos entre alta patente, enfim, militar aqui, né? A palavra chairman literalmente significa o homem da cadeira, né? É presidente. Chairman é presidente, tudo bem? Enfim, joint é literalmente junta. Como tem junta militar, enfim, né? Staff é um termo geral que significa um grupo específico de alguma área específica. Então, uma equipe específica de alguma coisa. Por exemplo, o staff daqui do curso Cidade são os professores, o pessoal da manutenção, o pessoal da parte enfim, que cuida da parte informática, etc., secretária, tudo isso é staff, tá certo? Então, ele é o presidente de uma junta dos chefes da staff, né? E, enfim, seja uma equipe de administração, né, específica de uma junta enfim, é um general, né, militar. E está leading parece liderar, lead, né? Liderando importantes, parece português também, mudanças seguindo recentes escândalos envolvendo a alta patente de oficiais, ou oficiais de alta patente, ou alto ranking, tanto faz. Rank é ranking ou patente, né? This is part of training and development programs for generals and admirals, né? Esta é parte de treinamento, né, de programas de desenvolvimento para generais e almirantes. Admirals, almirantes, né? They will include new courses to train the security detail, executive staffs, and even the spouse of senior officers. A palavra senior vem de senhor e senior mesma coisa, né? Senior, no caso, são os oficiais sênior, mais os oficiais aposentados ou os oficiais idosos também. A gente pode dizer que senior é idosos. Não necessariamente. High officer seria o oficial superior, ou head officer também, né? Eles vão incluir, ou seja, essa parte de treinamento e o programa de desenvolvimento para generais e almirantes. Eles incluirão novos cursos para treinar o detalhe de segurança, o corpo executivo e até mesmo as esposas, ou enfim, né, de oficiais de terceira idade, oficiais seniores também. Esses senhor, né? Quer dizer que já estão lá no fim de carreira ou já, enfim, já estão aposentados também, né? Saying he was disturbed about the misconduct issues, né? The General Dempsey said that evaluations of top
top officers, né, needed to go beyond the traditional assessment of professional performance by superior officers alone, né? Dizendo que, ou disse que ele ficou perturbado, né, ou estava perturbado acerca das questões ou dos problemas de falta de conduta, né, ou má conduta, pode ser também assim. O general Dempsey disse que avaliações de oficiais superiores, top, né, precisavam de ir além esse assessment, tradicional assessment. Eu não vou traduzir essa palavra porque trata-se de uma palavra que foi perguntado aqui, né, de performance profissional pelos superiores, pelos oficiais superiores sozinhos. Em outras palavras, o texto está dizendo que os oficiais do ranking lá, do alto ranking, né, generais, por exemplo, mesmo assim eles precisam passar por algum tipo de treinamento. Eles também podem ter má conduta, né? Podem ter má conduta, né? He said that he had decided the changes were necessary to assess, de novo a palavra assess. Cuidado com essa palavra que a gente confunde com access, né? Access é acessar, access. E access é totalmente diferente, tá certo? Aqui é acessar e acesso é outra coisa que a gente vai ver o que é, né? Ele diz que ele havia decidido a respeito das mudanças, que as mudanças eram necessárias para acesso ambos a competência e o caráter em uma forma mais rica, né? De uma maneira mais rica, richer way. You can have someone of incredible character who can't lead their way out of a forward operating base because they don't have the competence to understand the application of military power, and that doesn't do me any good, General Dempsey said, né? É interessante que quando a gente fala de someone, que significa alguém, embora a gente esteja usando someone is someone, someone é sempre usado no singular. Mas o pronome a que ele se refere é they, tá certo? Ou seja, em vez de você usar it, a gente usa they, sempre. Someone significa alguém, né? Então, mesmo someone, a gente refere-se a ele como they, e eles e everyone, they também. E ambos são conjugados no singular. Someone is, alguém é, ou alguém está, e everyone, todo mundo está. Certo? Como em português. Só que o pronome que se refere a ele é they. Interessante, né? Então, se você pode ter alguém de caráter incrível que não consegue liderar a sua forma, liderar, né, numa base de operação, porque, olha aqui, they é o someone, tá certo? Esse they aqui refere-se a someone. Então, porque ele, essa pessoa, não tem a competência de entender a aplicação da força militar, né, ou poder militar, etc., e que não me faz, it doesn't do me any good, ou seja, não é bom para mim, no caso, né? Conversely é outra palavra que está em questão para a gente, então não vou traduzir. Converse, dá para a gente entender a ideia de converse, né? De convergir, alguma coisa assim, né? You can have someone who is intensamente competent in the skills of the profession, but doesn't live a life of character. And that doesn't do me any good. Isso é uma expressão, that doesn't do me any good. Seria, não é bom para mim, certo? Por outro lado, já disse até o que seria o conversely. Por outro lado, é uma ideia adversativa, né? Você pode ter alguém que é intensamente competente nas habilidades da profissão, mas não vive a vida de caráter, uma vida de caráter. Ou seja, a parte de habilidades, etc., está lá em cima, mas a questão de caráter, não. Né? Também
Tá bom, isso que ele quer dizer. General Dempsey said that regular professional reviews would be transformed from top-down assessments, top-down, de cima para baixo, né? To the kind of 360-degree performance evaluation, which includes feedback from subordinates, peers and superiors, né? O general Dempsey disse que as revisões, né, profissionais regulares poderiam ser transformadas a partir dos assessments de cima para baixo para o tipo de avaliação de performance de 360 graus. Interessante que esse assessment aqui já, pelo próprio texto, ele já diz o que significa o assessment, né? The kind significa mesma coisa de type, tipo, which includes feedbacks, o qual inclui a resposta, né? O feedback, a gente traduz como, não como retroalimentação, que é algo muito esquisito, né? Mas, enfim, o feedback, a resposta, né? Enfim, dos subordinados, dos colegas e superiores, né? From the new training programs, he said that while it may be impossible to prevent infrações, palavra bem parecida com o português, prevent, prevenir, né? Impossible, impossível. Most officers need to be reminded of the rules and regulations on a routine basis, né? Ou seja, essa palavra basis é uma palavra latina. Então, o grego, enfim, no singular é basis mesmo, né? É igual, por exemplo, você tem cactus, terminando em S no singular aqui, né? Então, de programas novos de treinamento, né? Ele disse que enquanto pode ser possível de prevenir, pode ser impossível prevenir infrações, a maioria dos oficiais precisam de ser lembrados, né, das regras e dos regulamentos de uma rotina de base, uma base de rotina. Ou seja, o que ele está falando aqui é que o alto ranking militar, enfim, não falou qual força que é, né, se é aérea, enfim, precisa de uma reciclagem, né, precisa de um treinamento porque eles cometem infrações, etc. e tal. De repente você se acomoda muito, né, por ser superior, você acomoda muito e acaba cometendo deslizes que vão se tornando uma bola de neve, como, enfim, imagino que seja isso. Então eu preciso reciclar esse pessoal aí, mesmo os seniors, né, que ele fala. Teams of inspectors will observe and review the procedures of commanders and their staffs, né? Times de inspetores observarão e revisarão os procedimentos dos comandantes e suas equipes ou seus grupos específicos. The inspections will not be punitive. Olha que palavra parecida com o português aqui, punitive. Né? Punish significa punir e punitive, punitivo, né? But will provide a periodic opportunity for general officers to understand whether, from an institution perspective, we think they are inside or outside the white lines, he said. Né? Ou seja, as inspeções não serão punitivas, mas provide tem a mesma origem de prover, fornecer. Né? Provide, prover, né? Fornecerão uma oportunidade periódica dos oficiais generais, né, para entender se, de uma perspectiva institucional, nós achamos que eles estão dentro ou fora das linhas brancas, vamos dizer assim, dos regulamentos, né? In addition, ou seja, além disso, né, new programs will be instituted to ensure that the commander's staff and I suppose are fully aware of military regulations. Né? Também, além disso, né, novos programas serão instituídos para assegurar, ensure. Sure significa certo. Ensure, assegurar, certificar, né?
que uma equipe do comandante e uma esposa estão plenamente, inteiramente, plenamente aware, conscientes, né, dos regulamentos militares. Muito bem. In my 39 years in the military, I have learned that you are not a profession just because you say you are. You have to earn it and re-earn it and re-evaluate it from time to time. General Dempsey said. Né? Nos meus 39 anos de profissão, meus 39 anos de militar, né, serviço, eu tenho aprendido, literalmente have learned, né, ou seja, continuo aprendendo, que você não é um profissional, ou você não é uma profissão aqui, né? Apenas porque você disse que você diz que você é, né? Você tem que earn, conquistar, né? Você tem que conquistá-la, conquistar a sua profissão, earn, adquirir, conseguir, get, né? E reconquistá-la, ou ganhar novamente, e reavaliá-la, sua profissão, from times to time, significa em tempos e tempos, de tempos e tempos. Beleza? Umas palavrinhas aqui, ó. Chairman, president, né? President. Essas palavras são totalmente portuguesas, né? Recent scandal involving, totalmente, né? Disturbed, né? Tem o mesmo origem do português, né? Incomodado, de perturbado, enfim, né? Misconduct significa falta de conduta, etc., né? Má conduta também, issues, questões, problemas, etc., né? Evaluations, avaliações, né? É interessante que performance, ele pode ser tanto, a gente pode traduzir como performance ou desempenho, é a mesma coisa. Geralmente a gente traduz como desempenho. Fala, competência é aquilo que você tem dentro de si, suas habilidades, e performance é o seu desempenho, é aquilo que você mostra. Diga. Eu não vou dizer. Sabe por quê? Porque é uma questão da prova. Vamos tentar descobrir, beleza? Access é acessar e é diferente de access. Mas não é tão difícil de você descobrir isso aqui, não. O texto, ele mostra... Quer ver onde é que ele mostra a definição de access? Está bem aqui, ó. Who intensely competent skills the professional but regular would be transformed into top-down assessments aqui. Então, esse assessments é o top-down assessments, ou seja, é o substantivo do verbo assess, ao tipo de... Qual a tradução dessa frase aqui? 360 degree performance evaluation. Avaliação de performance de 360 graus. Se ele é um tipo de evaluation, então o que é assessment? É isso mesmo. É isso mesmo que você está pensando. Assessment já foi mostrado ali. Por quê? Um tipo de evaluation. Portanto, assess é avaliar. Evaluate. Ok? Gente, toda questão que tem vocabulário, o próprio texto dá definição. Aí você vai lá no texto, algo, onde está, e você procura o que tem por perto dele, tá certo? Muito bem. Isso aqui já tinha comentado, só confirmando aqui a resposta. Que o issue significa, dentro dessa... Você tem um monte de definição para issue, cuja tradução seria questões ou problemas, tudo bem? No caso aí é problema de fato, né? Problema que tem ocorreu entre os militares americanos aí, né? Enfim, aí quer saber um sinônimo de evaluations. Qual que seria?
Applications, regulations, infractions, assessments ou procedures. Até. Assessments. Assessment é avaliações, tá certo? Procedures, procedimentos. Infractions, igualzinho em português. Infrações. Regulations, regulamentos. E applications, você tem algumas traduções diferentes. Geralmente pode ser aplicação, mas pode ser também um tipo de submissão de submeter a um formulário ou formulários, tá certo? É um outro tipo de avaliação também. Por exemplo, quando você vai, vamos supor, quando você vai se candidatar a uma vaga de uma universidade americana, enfim, eles não fazem uma prova, né? Você precisa, análise curricular e application. O que seria essa application? É preencher. A gente traduz até de forma quase errônea como aplicação. Por exemplo, eu apliquei para a Universidade de Stanford. Na verdade, a gente traduz por causa do inglês, assim, né? A gente pega um empréstimo do inglês, mas na verdade eu não apliquei. Na verdade, eu submeti aquele tipo de avaliação, que é preencher formulários. O formulário não é só seu nome, estado civil, etc. É falar um pouco de você, falar um pouco do que você espera do curso, o que você pretende estudar. É um catatal de formulário chato de preencher. E eles chamam de application form, ou seja, form é formulário e application é para esse tipo de avaliação. Não só para submeter a vagas de universidades, mas também alguns empregos fazem esse tipo de avaliação. É até mais interessante do que uma prova. Você tem todo o tempo do mundo ali, mas... Todo tempo não, você tem um tempo. Você pode até mentir, mas se ele vai cruzar os dados que você fala e os dados que você envia. Então, você precisa de uma carta de recomendação também, às vezes, dependendo. Very nice. 47 ainda em relação ao próprio texto. Quer saber essa palavrinha aqui? Conversely, you can have. The word conversely indicates the two situations described in paragraph. Né? Vamos lá para conversely. Né? Aqui, a gente tem que ler um pouco antes para a gente entender, né? You can have someone of incredible character who can't lead their way out of forward é adiante, né? Operating base, because they don't have the competence to understand the application of military power. And that doesn't do me any good. Né? Você pode ter alguém com um caráter incrível que não consegue liderar, né? Numa operação adiante, né? Porque não tem a competência de entender a aplicação aplicação, no caso a application, a aplicação do poder militar. E isso não me é bom, né? É o que o general fala, né? Conversely, seria por outro lado, né? Conversely, you can have. Por quê? Por outro lado, porque a gente está falando das duas coisas que ele tinha dito antes, né? Ele está falando que é competence and character in a richer way. Um lado do caráter bom e o outro lado competência. Por outro lado, você tem alguém que intensamente competente nas habilidades da profissão, mas não vive uma vida de caráter, né? Ou seja, tem problema com caráter. Né? Então, ele está mostrando aí. Então, vamos ver o que é essa questão. Né? Indicates that the two situations described in a paragraph. Ou seja, esse conversely indica que as duas situações descritas, né, no parágrafo have similar elements, tem elementos semelhantes, similares. Have opposite elements, tem elementos opostos. Have identical elements, tem elementos idênticos. Have chronological elements, tem elementos cronológicos. Isso aí a gente já pode descartar porque a gente não tem nenhuma... A gente não tem nenhum dado de elementos de tempo aí, né? Enfim. Have unbelievable elements. São elementos inacreditáveis. Nada a ver, né? Nada a ver. Agora,
o que a gente tem que ver é o seguinte, é se são elementos semelhantes ou se tem elementos semelhantes, o conversely não tem uma ideia de contrast, ou seja, não tem a ideia de adversidade. Não é? Teria a ideia de acréscimo. And, moreover, furthermore, in addition, etc. Also, né? São palavras que, marcadores discursivos que trazem a ideia de agregar, né? Ou seja, acrescentar. Opposite elements seriam elementos opostos que criam um tipo de contraste. E se a gente for ver aqui, será se é isso, elementos? Ou seja, está falando de dois elementos aqui. Por um lado, você tem quais são os elementos? Caráter e competência. Se por um lado você tem uma pessoa que tem um caráter incrível, mas a competência de lidar com situações de problema vai lá para baixo. Por outro lado, a pessoa extremamente competente, mas não tem uma vida de caráter. Então, são ideias opostas, tudo bem? Ideias opostas. Portanto, acredito que seja opposite elements. Em outras palavras, qual que é a ideia dessa questão? A ideia dessa questão é o seguinte, se você sabe o que é conversely. Conversely é uma palavra que mostra como se fosse assim, por outro lado, certo? But, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né? Não obstante, é tudo a ideia de contraste. E é isso que ocorreu aí, né? Só que ele colocou em outra forma, né? Ele colocou tipo na prática. Não quis perguntar a respeito do se fosse conversely tem o mesmo significado que A, and, B, por exemplo, on the other hand, 3, por exemplo, 4, por exemplo, because, e aí vai. According to the text, a 360-degree performance evaluation. O que é uma avaliação de desempenho de 360 graus? Eu também não sei o que é isso não, né? Is a periodic evaluation that rotates 300 degrees. Dá para entender essa frase aqui? É uma avaliação periódica que roda 360 graus. Is a periodic evaluation that lasts 360 days. Um ano praticamente, né? É uma avaliação periódica que dura 360 dias. Includes the opinions of immediate work circle. Inclui as opiniões do círculo de trabalho imediato, né? De um círculo de trabalho imediato. Is an evaluation that certainly prevents infractions. É uma avaliação que certamente previne infrações. Includes only the opinions of superior officers. Né? Inclui apenas as opiniões dos oficiais superiores. Vamos lá para o texto para refrescar a memória do que seria esse 360-degree evaluation. Né? A type of 300-degree performance, which includes... aí está explicando a qual inclui o feedback dos subordinados, né? Peers and superiors, colegas e superiores. Ou seja, subordinados, colegas e superiores. Tá? Qual que seria aqui, então? C, isso mesmo, né? Opinions of immediate work circle. Né? Ou seja, o que seriam essas opiniões? De subordinados, peers, dos colegas, and superiors, os superiores. Nessas questões tem sempre algumas que são um tanto quanto absurdas, né? Outro texto aqui para 49 a 51. Não tem título, então vamos ver o que 49. 49, myself, yours, são respectivamente o quê?
Pronome reflexivo, myself, yours. Hã? Pronome possessivo? É? Ou é adjetivo possessivo? É pronome ou adjetivo possessivo? Pronome sempre marca a primeira coisa que vai na cabeça, certo? Você pensou certo, enfim. Só relembrando aqui, né? Pronomes sujeito. Adjetivos possessivos. Ou seja, significa que estes elementos estão sempre acompanhados de um nome, de um substantivo. Por exemplo, minha casa, sua escola, etc. Meu curso, there. Né? E os pronomes possessivos. O meu, a minha, os meus, etc. Yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. E por fim, os pronomes reflexivos. Faltou também os pronomes objeto, né? Myself, a mim mesmo. Yourself, a ti mesmo. Himself, herself, itself. E aí vem plural, selves. Plural do v, f, vai para vs. Né? Ourselves. Yourselves. E them, themselves. Né? Não precisa nem voltar que essa questão aqui vamos dizer assim, de conceito mesmo. Né? Reflexive pronoun and possessive pronoun. Pronome reflexivo e pronome possessivo. I'm here because my wife insists that I need professional help. Reported speech, discurso indireto. Né? O reported speech a gente tem que lembrar de duas coisas. Quando o verbo dicente estiver no presente, você mantém o tempo verbal da oração principal, ou da oração em questão. Aqui nós temos I'm here, está no presente, because my wife insists, está no presente, that I need, está no presente. Tudo presente. Então, se tivéssemos aqui he asks no presente, eu teria que manter o tempo verbal no presente. Uma vez que eu tenho o verbo dicente no passado, eu tenho que passar tudo para o passado. Do presente simples vai para o passado simples. Do passado vai para o passado mais que perfeito, ou past perfect. Do presente continuous vai para o passado continuous. Com futuro will vai para o futuro do pretérito would. E assim vai. Outra coisa também do discurso indireto, você tem que verificar e reportar, por isso que chama-se reported, né? As pessoas. O I'm aqui está em primeira pessoa, my wife tem a minha wife, a minha esposa, e I, eu novamente. Agora, aí você tem que transformar. Ele disse que ele, ou ele disse que ela, enfim, no caso. No caso é my wife, seria ele no caso. He asked him, ele perguntou a ele se ele, ok, muito bem. Was there, ok, estava lá, because his wife insisted. Até agora, me parece que está correto, ó, insisted. He told his wife, ele disse para sua esposa que ele estava lá porque ele precisava de professional help, ajuda profissional. Cuidado, porque isso tudo aqui parece que está certo, mas he told his wife, ele disse ele disse a esposa dele. Não, na verdade é a esposa dele que o fez ir, né, para lá. He told the doctor, ele disse ao médico, he needed, que ele precisava, ajuda profissional, porque
por causa das maneiras ou dos modos da sua esposa. Bom, isso aí já está errado, porque esse modos da sua esposa não tem nada a ver. De repente tem que olhar o texto, ver se tem alguma coisa a ver. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que he needed professional help, né? Na verdade, que quem precisa de ajuda profissional segundo a esposa dele, ó. My wife insists, minha esposa insiste que eu precise, né? Ou seja, é subjuntivo aí, né? Quer dizer que ela insiste que eu preciso de uma ajuda profissional, né? Não é que ele precisava de ajuda profissional, é a esposa dele que insistiu isso, né? He said, ele disse que he was there, estava lá, ok, because his wife insisted, que sua esposa insistia que ele precisava de professional help. Me parece que esse aqui está melhor do que a primeira. Outra coisa que a gente não prestou atenção aqui, he asked. Ask perguntou a ele ou pedia a ele? Ask perguntou a ele ou pedia a ele, né? He asked, ele perguntou a ele. He was there. Porque his wife had insisted. Aqui já tem past perfect, já está past perfect, pretérito mais perfeito. Havia insistido que ele precisa presente. Está misturando os dois aqui. Você tem que passar tudo para o passado do tempo verbal que está no discurso direto. Portanto, letra D, que é correta, né? É só a gente ver que essa é a mais completa, né? Essa é a mais completa. Essa manteve todos os tempos verbais. Para o passado, se aqui está no presente, a gente coloca no passado simples. E ele disse que ele não perguntou, enfim, ou ele não ordenou. Ele apenas disse que precisava, que a sua esposa, né, insistia que ele precisava de ajuda profissional. Será que tem mais alguma que é direto? Many people prefer bow ties to long ties. Means that. Isso aqui trata-se de uma questão também de vocabulário e, ao mesmo tempo, gramática. O que significa many people prefer bow ties to long ties? Muitas pessoas preferem gravatas borboletas às gravatas tradicionais, né? Bow ties, gravata borboleta, né? Enfim, prefer. Então, qual dessas a gente tem que colocar uma paráfrase disso? Ou seja, qual dessas frases tem a mesma ideia da frase original aí? Qual dessas frases tem a mesma ideia da frase original ali? Aí você tem que prestar atenção no seguinte. Há uma preferência? Qual que é o preferido? Bow ties. Bow ties. Então, cuidado para você não se confundir. Ou seja, muitas pessoas preferem as gravatas borboletas às gravatas longas, aquelas gravatas tradicionais, né? Então, aí você tem formas diferentes. Enjoy, mesma coisa de like. The most, uma preferência. Enjoy the most. Significa gostar mais. Gostar mais, é preferência também. Agora, enjoy long ties the most. Aqui está errado por causa que é do long ties, entendeu? Está errado aqui só porque é long ties, é o contrário. O certo é enjoy bow ties. Gosta das gravatas borboletas mais, ou preferem, né, as gravatas borboletas. The most, está correto aí. Né? Would rather, por isso que está errado. Would rather bow ties than long ties. O que é would rather? Preferência também. É preferência, só que aqui usando o verbo modal. Né? Preferiria bow ties. Literalmente, do que o português você usa preferir bow ties
a long ties. Beleza. Aqui preferiria bow ties mais do que long ties. Está correto aqui? Tá. É mesmo. Então essa é a resposta. Vamos ver o que está errado nas outras. Muitas pessoas acham, think, long ties are nicer than bow ties. Acham que, comparativa e de superioridade de adjetivos, acham que a long ties, as gravatas maiores, longas, são mais bonitas do que a bow ties. Está errado, né? Many people would like to wear, gostaria de usar bow ties and long ties. Aí não tem preferência. Gostaria de usar bow ties, que seria gravata borboleta, e gravatas longas. Não, na verdade, gravatas borboletas em detrimento das gravatas longas. Would like to have ties the most. Gostaria de ter gravatas the most, né? Gostaria de ter preferencialmente gravatas. Que gravatas? Aí não tem preferência. Portanto, correto aí a letra B. E o interessante dessa questão, que é uma questão que poderia estar na prova de vocês, foi tirado de uma outra prova militar. Mas é porque justamente quer saber se você sabe prefer to e would rather than, ou paráfrases dessa expressão. Enjoy the most, like the most, think that are more beautiful or are nicer. Aqui no caso, ó, think, se tivesse o contrário, estaria correto. Think bow ties, né, are nicer, no lugar de long ties, bow ties are nicer than long ties. Seria o contrário, entendeu? Mas essa estrutura é válida. Would like to, aqui só bow ties, né? Gostaria de usar bow ties. The most também poderia colocar, né? Would like to have ties the most. To have bow ties. Né? Ok? Ou seja, todas essas estruturas seriam possíveis no lugar de prefer. Expressa preferência. Eu gosto mais disso do que aquilo, eu prefiro aquilo, eu acho que determinada gravata tal são mais legais, são mais bonitas. Tudo isso é preferência, só que de formas diferentes. Ok? Ó, nem lemos o texto, fizemos essas questões de gramática, mas vamos lá para o texto para vocabulário, etc. e tal. E até um texto engraçadinho. Fala o seguinte, ó. Good morning, doctor, the man said. I'm here because my wife insists that I need professional help. Why does she feel that way? The doctor asked. Né? Bom dia, doutor. O homem disse. Eu estou aqui porque minha esposa insiste que eu precisaria de ajuda profissional. Por que ela acha dessa forma? Ela pensa dessa forma. No caso, feel, por que ela sente dessa forma? A gente pode traduzir que por que ela acha isso? Tá certo? Por que ela acha isso? O médico perguntou. Because I prefer bow ties to long ties. Porque eu prefiro gravatas borboleta a gravatas longas. I don't understand, the doctor said. Eu não entendo, disse o médico. Why? Isso aqui é separado. Why would she see that as a problem? Porque ela veria isso como um problema. Né? Many people prefer bow ties to long ties. Muitas pessoas preferem gravatas borboleta a gravatas longas. In fact, essa palavra aqui é a mesma coisa de actually, indeed, in fact, é tudo a mesma coisa. De fato, I have, eu tenho a mesma preferência. Eu mesmo tenho a mesma preferência. Really? Sério? The patient said, smiling. Ou seja, o paciente disse, sorrindo. How do you like yours? Boiled, sauté or with a little garlic? Como que você gosta da sua? Cozida, sauté ou com um pouco de alho? Ou seja, ele gosta de comer gravatas borboletas, né? Ele gosta de comer gravata borboleta, por isso que ele tem problemas. Por isso que ele está lá no médico.
Não é normal comer nada, nenhum tipo de gravata. Né? Ah, mas você gosta de... Eu também gosto de gravata. Mas quando você prefere a sua? Tem, né? Cozida, sauté, refogada. Engraçadinho, não? Uma piadinha assim. Bem... Claro, né? Muito bem. Earprints. Earprints. 52 a 55. Primeiro, né? Ah, isso aqui a gente precisa do texto, né? Cuidado, que isso aqui na verdade confunde um pouco. De acordo com o texto, você pode dizer que earprints are one of the ways to. Earprints significa digital. Earprints é digitais da orelha. Digital. Ou seja, fingerprints, digital do seu dedo. Toe prints, digital dos seus... Footprints, digital do seu pé, pegada, etc. E earprint, digital da sua orelha. Medida de segurança. Esquisito, mas para que a gente vai precisar de digital da orelha? Né? First, there were fingerprints. Then came DNA profiling to aid the police in finding criminals. Algumas palavras são interessantes aí. Por exemplo, a palavra to aid é a mesma coisa. To help. Aid, help. Né? Ajudar. Primeiro, havia digitais de dedos. Né? Daí veio o DNA. Né? Ou seja, o perfil do DNA. Né? Para ajudar a polícia de achar criminosos. And now we've gone one step further still. E agora a gente andou um passo para frente. Né? Ainda. Earprints. Digitais da orelha. British police have begun putting together a database of criminal earprints. Ou seja, a polícia britânica... Gente, police é sempre plural em inglês. Police have, tá vendo? Polícia britânica tem... começou, né, a juntar um banco de dados, né, uma base de dados também, pode dizer, de impressão digital da orelha de criminoso. Mas como é isso, né? Você pegar a impressão digital do criminoso. Just like fingerprints, no two earlobes prints are exactly the same. And earprints, na verdade, can be found, né, with remarkable ease at many crimes sites. Como exatamente como as digitais dos dedos, as digitais do lobo da orelha não são exatamente, dessa parte da orelha aqui, né, não são exatamente iguais. Né? As digitais da orelha podem ser encontradas de uma facilidade marcável em lugares, nas cenas de muitos crimes. Aí tu pensa, como é que você pode reconhecer digital de orelha de enfim. Unwary burglars often leave an earprint when listening at windows and doors before they commit the crime. O camarada enfia a orelha lá para ver se tem alguém em casa, né? Na porta, na janela, né? Enfim. Aí deixa a digital, né? Ou seja, burglars significa ladrão, né? Ladrões descuidados, unwary, né? Frequentemente deixam uma digital da orelha quando ouve nas janelas e nas portas antes deles cometerem crime. Roger Summers, head of Derbyshire Police Scientific Support Unit, admits that it is not foolproof. Né? Roger Summers, o chefe da polícia, da unidade de apoio científico da polícia de Derbyshire, admite que não é a prova 100%, né? Ou seja, aqui no caso não é uma prova não falha, né? Não é uma prova
full, que, enfim, é uma prova que possa ter falhas, né? Não é 100%, né? Nobody has been convicted purely on earprint evidence. Essa palavra aqui, convicted, parece com quem em português? Convict. É um falso cognato. Convicted é condenado, tudo bem? Condenado. Então, ninguém foi condenado puramente por evidência ou prova de impressão digital da orelha. It may be that earprints will not stand up in court in the same way as fingerprints, but they could be useful corroborative evidence, he says. Pode ser que as impressões da orelha não vão se destacar, no caso aí, stand up, levantar, se destacar no tribunal da mesma forma como as impressões digitais dos dedos. Mas eles poderiam ser uma prova corroborativa útil, né? Ele disse. Em outras palavras, que as impressões da orelha podem ajudar a achar os criminosos. Eles não vão ser 100% igual, por exemplo, dos dedos, que é mais eficiente, né? Enfim. Tem mais digital aqui do que aqui, enfim. Né? Muito bem. De acordo com o texto, you can say that earprints are one of the ways to. Você pode dizer que as impressões digitais da orelha são uma das formas de determine DNA, ou seja, determinar o DNA, convict a criminal, de condenar um criminoso, discover criminals, uma forma de descobrir os criminosos, take criminals to court, levar criminosos ao tribunal ou a julgamento, find out the cure for diseases, descobrir curas para doenças. Qual dessas é a resposta apropriada de acordo com o texto? Né? Você, pela letra C, discover criminals. Né? Ou seja, aqui no final ele não vai dizer, e não é 100%, ou seja, quer dizer que tem falhas, etc. Mas, e no final ele vai ser uma evidência ou uma prova corroborativa útil, ou seja, que vai ajudar. Né? Uma prova que vai ajudar. Né? Okay. Então, discover criminals. Não vai condenar um criminoso. Quem condena não é a impressão digital. Quem condena criminoso enfim, é o julgamento, tá certo? Levar criminosos também para o julgamento, para a corte ou para, enfim, o tribunal também não é? Então a resposta mais apropriada é essa, né? Ajudar a descobrir criminosos. The opposite of the same, line 4, is o oposto de the same, né? Database, just like exactly the same. Ou seja, exactly the same. O oposto de the same. Very, alike, similar, different or even. Qual que é o oposto de the same? Same significa mesmo. Different, né? O que é even, nesse caso? Par. Os pares. Even and odds. Odd and even. Par. Ímpar. Odd é igual a different. Alike. Igual. Similar, semelhante. E vary em algumas situações pode ser também. They're pretty much parecido, né?
The modal verbs underlying the text are expressing, respectively. Os verbos modais no texto. Primeiro é can. Earprints can be found. Earprints podem ser encontrados. Podem ser encontrados a que tipo de uso? Vamos ver o primeiro aqui, né? Possibility. Possibilidade. Ok. Permission, permissão. Deduction, dedução. Dedução. Possibility, possibilidade. Ability. É possibilidade aqui, tem duas, né? O segundo não vai ser habilidade nunca. Por quê? Porque o segundo aqui, ó, é may. O may e o can têm as mesmas funções, com exceção de uma. Can e may têm a mesma função, com exceção de uma, que é a habilidade. Né? Can tem habilidade. E may não. Né? Então você can, pode. Geralmente tem essas funções de ability, possibility, permission e offer. May, pode. Possibility, permission. Esse possibilidade das duas é parecido com probability. Só que é o seguinte, o may vai ter as mesmas funções do can, com exceção de habilidade. A habilidade é você consegue, você pode. Só que o may, ele é mais formal nos outros usos do que o can. E quando diz respeito a possibility, probability, o may, ele é mais incerto do que o can. Então, quando você fala, pode ser que, a gente está falando de futuro, e futuro com will é incerto. Então, a gente está usando o may no lugar de can. Né? Enfim, geralmente, quando a gente usa, nesse uso de possibility e probability, a gente usa o may e o might como parecidos, tudo bem? O may e o might parecidos aí. Ok? Então, os dois são possibilidade aí. The word no in no two lobe prints means. Então, no é a ausência de. Né? Quer dizer que significa o quê? Que os dois são diferentes. Nenhum dos dois são iguais. Nenhum dos dois são iguais. Certo? Então, not any, nothing, dos dois aí, né? Not any ou nothing. Nothing é nada. Not any of them. Seria a letra B, né? Ou não? Not any, ou seja, por que não é nothing? Porque aqui não significa nada, significa nenhum dos dois. Né? Ou seja, nenhum dos dois são iguais. Então, tem um elemento aí dentro. Nenhum é igual, um não é igual ao outro, tudo bem? E nothing é a ausência dos dois. Okay? Cuidado, que isso aqui a gente pode confundir um pouco. Né? Choose the correct alternative according to the use of modals. Aqui é uma alternativa correta de acordo com o uso dos modais. Né? Where are you going this holiday? I don't know. Yet, I might go to the beach. Onde é que você vai nesse feriado? Eu não sei. Eu poderia ir para
praia. O might, dá essa bem empregado aqui. Vamos ver as outras. Sempre dê uma lida em todas, porque pode ser que tenha uma que seja mais absurda. Aí você vai nessa. You have to help me with my composition. It is important I do it myself. Né? Enfim, aqui não faz muito sentido, né? Não é? Por que não faz sentido a letra B? You have to help me. No caso aqui, you have to help me é modal, que tem a mesma função do must. You must help me. Você deve me ajudar, você tem que me ajudar. You need to help me. You need help me também. Você precisa me ajudar. Com a minha redação. É importante que eu a faça eu mesmo. Não faz, na verdade, não faz sentido o uso tudo bem, o primeiro está ok, mas a outra frase que está errada, né? Ou seja, outra oração que está errada, que é, não, é importante que eu mesmo faça, não faz sentido em relação ao primeiro, né? Porque está falando que você precisa de ajuda para fazer, enfim, né? You should to have a break, também está errado isso aqui, né? You should have a break. Sempre, a maioria dos verbos modais, você coloca a forma básica do verbo. Might go, não é might to go. Com exceção do verbo to have, é have to. Né? Porque é como se fosse, na verdade aqui é o verbo to have, o verbo ter no presente do indicativo. Que é um verbo modal também. Né? Ou seja, é considerado um verbo modal. Mas ele é conjugado no presente do indicativo. Os outros, esse é o único verbo que tem diferença, né, na conjugação no presente no passado e nas pessoas. I have, you have, he, she, it has, we, you, they have. Agora, geralmente os verbos modais, né, eles têm a mesma forma para todas as pessoas. Must, might, may, could, can, should, shall, e would, etc. Would rather, had better, tudo tem a mesma conjugação, não tem diferença. Né? Para todas as pessoas a mesma forma. Né? Must. Todos esses verbos modais, can, may, could, should, will, would, must, might, ought to, had better, would rather, todos têm a mesma forma para todas as pessoas, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Né? Pode, poderia, podia, deveria, futuro, ou a gente pode traduzir também como devo, também, enfim, ou deve, etc. Would é futuro do pretérito, então poderia, gostaria, entenderia, etc. Must, deve, no presente. Might, poderia. Ought to, deveria. Had better, seria melhor. Would rather, preferiria. Para todas as pessoas, I, you, he, she, it, we, you, they, se conjuga da mesma forma, com exceção de um verbo modal que é igual ao must. É o have to, que significa tem de, tem que. Né? Só que o have to ele é usado no presente aqui. Né? I have, you have, he, she, it, has, we, you, they, have. Né? Aqui no caso, you have to help me. Você tem que me ajudar. Mesma coisa. You must help me. Mesma coisa. Tudo bem? Agora, interessante, quando você passa o must para negativa, é mustn't ou must not, ele não tem o mesmo sentido do have da negativa. O have da negativa é don't ou doesn't have to. Aqui o mustn't seria você não deve, você
Seria não pode, né? Ou seja, é uma proibição. E don't have to, você não tem que. Ou seja, é uma opção. Então, a negativa do have to, ele é diferente da negativa do must. Mas na forma afirmativa, eles são sinônimos. Have to e must, mesma coisa. Where's my bag? I shouldn't find it. Aqui, a letra D está errado pelo fato da escolha do verbo modal. Né? Shouldn't, geralmente, é usado para advice, que é conselho ou aconselhamento, assim como ought to e o had better. Had better e o ought to é advice, ou seja, conselho. Só que o should ele pode também ter outro tipo de uso, especulação. Né? Isso poderia ou deveria impulsionar. É uma hipótese também que você pode usar informalmente, mas geralmente a gente usa o should como o weak obligation, ou seja, uma obrigação branda, que a gente pode chamar de advice, ou conselho, mesma coisa, né? Aconselhamento, conselho, right? Ok. Aqui no caso, eu não deveria encontrá-lo, não faz sentido, né? Para a pergunta, onde está a minha bolsa? Eu não deveria encontrá-la. Eu não consigo encontrá-la. Né? Tipo, I can't find it, né? Seria. Outra coisa também, can't na negativa, cannot. Junto, cannot find it, certo? Aqui no caso, você pode usar would, pode usar o may, pode usar o can também, pode usar o could. Né? E pode usar formalmente o will. O will, ele é usado para pedidos também. Né? Will you pass the salt? Will you marry me? Né? No caso, né? Pedido de casamento. Né? Aqui o que está errado é essa forma aqui. Would you pass? Não. Would you pass me the salt? Né? Você me passaria o sal. Poderia ser também, will you pass me the salt? May you pass me the salt? Can you pass me the salt? Could you pass me the salt? Isso aí está tudo correto. Só que todas, com exceção do can, são formais. Would é formal, could é formal, may é formal. Agora o can é informal e o would é informal. Agora o can, me passaria o sal, por favor, né? A tradução correta. Certo? Então, acho que a melhor opção é a letra A. E explicando a letra A, o might é uma probabilidade remota. Uma probabilidade remota. Eu poderia ir para a praia, não sei, não tenho certeza. Né? I don't know yet. Não sei ainda. Eu poderia ir para a praia. O que você vai fazer? Né? Quando você fala, where are you going this holiday? Ou seja, a intenção da pergunta é que você tem algum plano para sair. Né? Você está usando be going to no presente, quer dizer que você teria algum plano para fazer alguma coisa nesse holiday que está chegando, nesse feriado, né? Enfim, que está chegando. I don't know yet, I might go to the beach. Eu poderia ir para a praia. Seria, em outras palavras, talvez eu ir para a praia. Outra coisa também, gente, só para chamar a atenção aqui, essas duas palavras aqui, ó. Maybe e maybe. Maybe é a mesma coisa de perhaps. Perhaps. Que significa talvez. Maybe junto é talvez, que é igual a perhaps. Talvez. E maybe é pode ser. Pode ser. É diferente, tudo bem? Maybe junto é talvez. Ou perhaps. E maybe separado é pode ser. Na verdade, o maybe vem do maybe. É óbvio, né? E perhaps já tem outra origem aí, né? Muito bem. Alguns lugares do Brasil você fala, não tem perhaps não. Já ouviram falar nisso? Não tem perhaps não. Significa aí, não tem frescura, tudo bem. Cheio de perhaps. Tem esse uso no português do Brasil, no interior do Nordeste. Né? Somente Natal que teve base americana, né? Natal teve base americana. Então eles pegaram algumas coisas do inglês para o português. Não tem perhaps não, bichinho. Não tem perhaps não. Não, então, não tem problema. Não tem, por exemplo, não tem galho não. Né? Enfim. Ok? Right. Fechou aí? Muito bem.
finalizamos aí o simulado 14º, simulado bem do nível de prova, etc. e tal. Eu vou passar um pouquinho, né? Não vai dar tempo da gente passar todos os slides. Eu preparei muitos slides de revisão para o pessoal da SFSEX, e vou passar um pouquinho deles, a gente vai revendo algumas coisas e tal, né? Enfim. Próxima aula a gente tem mais um simulado, né? Acho que é na próxima aula, né? Mais uma próxima semana. Na outra semana, né? Mais um simulado. Beleza. A gente vai fazer mais exercícios, como a gente fez bastante. A gente vai fazendo também uma revisão um pouco mais devagar. Algumas coisas aqui são bem básicas, mas vale a pena ver de novo, né? Vale a pena refrescar a memória. Botei aqui os tempos verbais, né? Enfim, claro que nas outras aulas eu vou passando essa revisão, vou relembrando mais coisas, incluindo mais, enfim. Então, alguns verb tenses aqui, simple present or present simple. Aqui só um exemplo do verb to play, né? I play, you play, he, she, it plays, we, you play. We, they play, né? You play também, né? Faltou you, enfim. Auxiliares do e does, negativa do don't e doesn't. Uma coisa importante aqui que a regra do presente vale também para a regra o presente simples. A terminação S da terceira pessoa do singular, né? He, she, it, né? Tem uma regra específica para algumas palavras que tem terminações específicas. Então, as palavras que terminam em H, eu gosto de falar H, mas na verdade é SH, CH, mas na verdade H já facilita a nossa vida, né? H, O, X, S e Z. São 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para a terceira pessoa do singular, você acrescenta ES, né? Então, é he, por exemplo, washes, he washes, né? She goes, ela vai, she goes, né? Vocês já ouviram falar dessa palavra aqui? Eu estava lendo outro dia, goer. Goer. Goer é frequentador, goer. É um frequentador, alguém que vai, né? Se você for traduzir ao pé da letra, seria o idor, pessoa que idor. No verbo ir, né? O idor. She goes, he kisses, terminado em S, she fixes, consertar, fixes, pode ser boxes, também encaixotar, etc, né? It buzzes, fazer barulho, z, né? Enfim, 1, 2, 3, 4, 5. 5 verbos que tem essa terminação específica, e para a terceira pessoa, he, she, it, você acrescenta S, só relembrando. Os auxiliares do e does, né, na interrogativa, quando aplicados na frase, na negativa do does, ou do does na interrogativa, pode ser usado na afirmativa também, né, não só na interrogativa. E quando na negativa don't e doesn't, o verbo principal vai para a sua forma básica. É interessante a gente saber a terminologia. Por exemplo, to play, o nome disso é infinitive, né? E play é stem form, ou stem form, forma básica, ou simplesmente base verb form. Forma básica do verbo. Base, forma base do verbo. Diz que não é presente, né? É forma base, sem o to. Né? Então, quando aparece o auxiliar, seja na afirmativa, seja na negativa, né? O verbo vai para a sua forma original ou a sua forma básica sem o ES. Né? Sem o S e sem o ES. Também temos verbos com terminação Y. Verbos com terminação Y. Verbos com terminação Y tem precedido de vogal, Y, precedido de consoante, Y. Precedido de consoante, tira o Y e acrescenta IS. Por exemplo, to cry ou to try. Chorar ou tentar. He cries, she tries.
tira o Y, coloca IS, precedido de consoante. Precedido de vogal, play. He plays, stays, prays, etc. Né? Plays, vogal, Y, acrescenta S. Que estão numa lei fonológica, perfeito? Muito bem, aqui temos o present progressive, present continuous. Simple present progressive, simple present continuous, uma terminação que foi retirada lá do material aí, mas acredito que não seja uma terminação apropriada, porque tem dois aspectos na língua. O aspecto contínuo e o aspecto simple. Ou é simple ou é continuous, né? O que é simple? Simple, simples. E o continuous é progressivo, tá certo? Ou você usa present progressive, vou até tirar isso aqui. Ou você usa simple, né? Né? Present progressive, para todos os progressives, o que a gente tem? O verbo to be, o verbo ing, né? Enfim, depois vocês pegam esses slides, é um monte de slide aqui, não vai dar nem tempo de passar o primeiro, tá acabando a aula, né? Mas, enfim, é bom passar os olhos, enfim. Eu vou falar um pouco mais na próxima aula, vou fazer alguns exercícios, obviamente, né? E trazer uma revisão, já começar uma revisãozinha, né? Porque, enfim. Então, você tem aqui, I am playing, you are playing, etc. O verbo to be sempre, né? Verbo to be, né? Am, are, is, né? E o verbo principal no ing, né? Que mostra o aspecto geruntivo no português, ou seja, de continuação, né? Para todos os progressives ou todos os continuous, a gente tem necessariamente o verbo to be e o verbo ing. Presente, verbo to be no presente. Present perfect, verbo to be no passado particípio. Sempre tem o verbo to be e o verbo principal em ing. Sempre, né? Eu toco, eu estou tocando e eu toquei, né? Ou eu joguei, ou eu brinquei, etc. Simple past, ou past simple, alguns verbos são regulares, outros são irregulares. Inclusive, eu botei uma lista generosa de verbos irregulares. Acho que tem uns 10 slides só de verbos irregulares com tradução. Botei aí para passar. Até aqueles verbos meio chatos de lay, né? Lay, lane, etc. De lay, lie, enfim, irregular. Aqui, ao auxiliar o verbo to be, o próprio verbo to be se desloca para fazer interrogativa, recebe o not para fazer a negativa. E aqui o simple past, o negativo é not. Né? Did not, auxiliar did, para fazer interrogativa, para ser usado na afirmativa também para enfatizar a ação. Outra coisa também que é interessante falar aqui é que todos os verbos são conjugados da mesma forma, né? Played para todo mundo, stayed para todo mundo, went para todo mundo, não tem diferença. Com exceção do verb to be. É bom a gente até rever o verb to be conjugado no passado simples, que é um verbo também irregular e tem variação na conjugação. E, por incrível que pareça, nos textos do século XVII, você tinha verbo to be sendo aplicado de forma diferente do que é hoje. Então, isso teve mudanças e futuramente vai ter mudança novamente. Possivelmente, o verbo to be, no passado, era igual para todos, era tudo were. Aí depois que começou a ter was, enfim, certo? Então, por exemplo, verbo to be no passado, was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, e they were. A tradução de was e were é estive ou fui, né? No caso de ser, estar. Ser, estar. Engraçado que o I, o he, she, it, primeira e terceira pessoas do singular tem a mesma forma. Algum lugar no passado, todos tiveram a mesma forma, tudo bem? Isso vai mudando, né? E também o verbo to be no passado, was e were é um verbo
flexível, ele não precisa de auxiliar para ser realizado, né? Então você fala, I was a fat kid, eu era um garoto gordo. I was a fat child, etc. Para mim era mentira. Não, só tô. Não. Para mim é o contrário. Né? Eu era um garoto magro e fiquei gordo. Então, quem é gordo fica magro, quem é magro fica gordo. Eu tenho essa. Não é gordo, não, pô. Eu tenho essa tese, né, de que pessoa que é gordinha pequena. Pessoa que é gordinha pequena, né? Pessoa que é gordinha. Aí você fala assim, não, aquela pessoa não vai ser gordinha sempre. Não necessariamente. Ou a pessoa é magrinha, ela pode engordar. Não, ou pode ou não pode, né? Enfim, depende também de uma série de fatores, genética, entre outras coisas, né? Enfim, negativa, né? Was not, wasn't, was not e wasn't. Were not, weren't. Verb to be. Past progressive ou past continuous está aí. Eu estava jogando, você estava jogando. Ó, o verb to be, ó, was e were, e o verbo principal em ing. Então, auxiliares do passado, was, were. Negativa, wasn't ou weren't. Present perfect, tempo composto, presente simples. Present presente perfeito. A tradução pode ser eu tenho feito, tenho estado, tenho comido, ou tenho dormido, ou simplesmente eu como, ou eu comi, depende do contexto. Pode ser o equivalente ao nosso passado, pode ser equivalente ao nosso presente composto. Tá? I have played, tenho tocado, tenho brincado, etc. Né? Jogado também. You have é o auxiliar have, que é ter, conjugado no presente do indicativo. Né? He, she, it has, we, you, they have. O verbo have é um verbo considerado irregular, tanto no presente quanto no passado. Só que ele, na verdade, não é tão irregular assim. Se você for ver a conjugação dele, I have, you have, he, she, it has, we, you, they have. Have e haver tem a mesma origem, tá? Have e haver tem a mesma origem. Aqui era para ser haves. Provavelmente era assim e evoluiu para has. Era haves, até chegar has. Tudo bem? Porque acrescenta-se o S no final, né? Acrescenta-se o S no final de have, ter, né? Então, evoluiu para has. Teve esse metaplasma, ou seja, essa mudança aí, né? Uma coisa importante aqui também, né? Auxiliar, forma contraída, apóstrofe V e apóstrofe S, né? Esse apóstrofe S, ele serve para três coisas em inglês, caso possessivo, o is e o has para frente a substantivo. Então a gente tem que olhar o que vem depois dele. Se tem um verbo no passado particípio, é o present perfect. Se tem outra coisa, pode ser o verb to be ou se tem um substantivo logo em seguida, é o possessive case. Eu vou parar por aqui. Obrigado aí a todo mundo. Até a próxima.